Pessoal, vamos fazer agora uma introdução à projeção estereográfica, que é uma ferramenta que vocês vão utilizar aí para fazer vários dos exercícios, né? E para entender aí como é que a gente pode resolver problemas geométricos em geologia estrutural utilizando essa ferramenta, tá bom? Então, a projeção estereográfica, né, é uma forma de projeção, quer dizer, da gente representar elementos que estão no espaço em um plano, né, numa dimensão menor. E ao contrário da projeção ortográfica, onde as relações espaciais entre as diversas feições vão ser apresentadas, na projeção estereográfica o que importa são as relações como interseção, o ângulo de interseção entre dois planos, entre duas linhas, etc. Né? Não tanto a distribuição espacial correta aqui, né? Mas uma forma de representar de forma que os ângulos que a gente meça nessa projeção possam estar preservados, né? Que a gente possa utilizar as relações entre esses ângulos aí para poder nos indicar como é que são essas relações na vida real, tá bom? Projeção estereográfica, a gente vai utilizar uma metade de laranja, né, um hemisfério normalmente inferior que se usa, né, e um ponto através do qual você está observando as feições, né, e você vai ver a projeção dessas feições nesse hemisfério aí, né, e no plano do hemisfério aqui no meio. Na prática, né, na verdade, a gente combina técnicas ortográficas, como os desenhos de mapas e perfis, com as técnicas estereográficas, para a gente poder obter resultados satisfatórios aí na geologia estrutural, né? Compreender nossas estruturas. Hoje em dia a gente usa muito projeção estereográfica em computadores, né? Mas é muito importante a gente dominar e conhecer os conceitos básicos de forma manual, para a gente entender como é que eles funcionam. Por isso, vocês vão fazer vários exercícios aí, utilizando a rede Schmidt, taxinha, e papel vegetal e a prancheta. Então, olha lá como é que funciona projeção em uma meia laranja, né? Constituir um processo gráfico através de diagramas especiais vai permitir localizar ou representar elementos estruturais, principalmente as retas e os planos, né? Para que posteriormente a gente possa determinar as várias relações entre eles. Tem diversas aplicações aí no campo da geologia estrutural, é um método prático, né, da gente representar em 2D elementos no espaço, né, planos e linhas que estão situados no espaço, preservando as relações angulares. Tem alguns vídeos de exemplo aí no YouTube, né, muito legais. Isso aqui é uma lâmpada de projeção estereográfica, né, olha que legal. Você tem aqui um hemisfério inferior que quando você coloca um ponto focal, né, os raios de luz vão bater nele aqui e vai te dar um desenho num plano, né, bidimensional. Mesma coisa aí, aquela que eu mostrei na abertura aqui da aula, né, uma lâmpada estereográfica com o desenho do globo lá, né. Então quando você põe o foco de luz aqui, ele vai te dar o globo desenhado lá, uma forma de fazer uma representação em 2D da esfera, né? Um dos fundamentos básicos, nós vamos considerar uma esfera aí de raio R, cujo centro O passa um plano no horizontal π, tá? Esse plano aqui. Então, os planos, normalmente, né, para os nossos objetivos aqui, a gente vai considerar apenas planos que passam pela origem, tá? Vai ficar mais legal aqui da gente enxergar aqui dentro. A interseção desse plano com a esfera descreve um círculo, esse círculo aqui, né? Que é a interseção do plano cortando a esfera, ele tem um raio R e um diâmetro AB, tá? Essa reta AB, ela representa, né, na verdade, a direção, né, o strike do plano π, é uma reta horizontal dentro do plano π, né? A interseção aqui do topo da meia esfera, do plano de topo da meia esfera com o seu plano que você quer representar. O plano equatorial vai dividir o meio, o círculo de interseção, né, entre o plano π e a esfera de referência. Então, se a gente tirar o hemisfério superior da esfera, né, olhar só o hemisfério inferior agora, né, você imagina o observador postado aqui no ponto de luz da lâmpada, né, a projeção do corte do plano lá na parte de baixo da sua esfera, nesse plano aqui equatorial, né, vai ser essa projeção aqui, ó, né, cada ponto aqui, 1 vai ser projetado no 1 linha, 2 no 2 linha, 3 no 3 linha, 4 linha, né. Então, aquele plano que a gente viu aqui atrás, né? Esse plano aí, ele é representado no plano equatorial como essa meio círculo aqui, né? Como esse arco, certo? Então, o semicírculo formado pela interseção do plano com a esfera vai ser visualizado segundo o arco AB, projetado aqui no plano equatorial. Cada ponto no semicírculo vai ser projetado no plano equatorial segundo os seus pontos linha, né? Então, o arco AB representa a projeção estereográfica desse plano considerado. Bom, a linha AB corresponde ao strike, a direção do plano, nem sempre é representada.
Então, a projeção estereográfica é um exercício de projeção de uma esfera em um plano, né, ou de um círculo em um plano, nesse caso. Né? Vamos representar dados tridimensionais em 2 dimensões para que a gente possa trabalhar com eles. Primeiramente, foi utilizado por astrônomos para mapear a esfera celeste, né, e por cartógrafos para o globo terrestre. Na geologia, os mineralogistas, né, usam aí para orientação de planos cristalográficos. Né? Quem fez cristalografia lembra dessa utilização. Né? Depois, utilizado pelos estruturaristas. E se a gente pegar aquele plano agora e aumentar, né, o mergulho dele para um lado ou diminuir, colocar ele mais próximo de 90 graus ou diminuir, o que vai acontecer com esse arco aqui de projeção? Né? Ele vai ficar mais fechado ou mais aberto no plano equatorial. Né? Quanto maior o ângulo de mergulho do plano que você está representando, mais próximo do plano equatorial aqui vai ficar desenhado a sua projeção. Né? Até, se ele tiver 0 graus, ele fica paralelo ao plano equatorial. Né? Então fica como se fosse uma cebola aí, né? Várias casquinhas da cebola. Só de bater o olho, então, na projeção estereográfica, lá você já sabe se você está tratando de um plano que mergulha mais, né, como esse caso aqui, ou de um plano que mergulha menos, né, quase indo lá para mais próximo da horizontal, certo? E aqui essa reta é a representação do strike do plano, né, de uma reta horizontal dentro do plano. Quando vocês olham, vocês têm que imaginar que estão olhando né, vocês estão olhando por cima, né, a visão em planta. Você tem que imaginar que vocês estão olhando para baixo aqui do hemisfério, né? Está olhando a parte de baixo da meia laranja, onde o plano está cortando ela lá embaixo. Então, tem vários tipos de rede que podem ser utilizados, né? Em geologia estrutural, a gente usa principalmente a rede Schmidt, ou igual área, né? Mas às vezes é usado a rede de Wolff, ou de igual ângulo também, né? Mas usada na mineralogia. Na geologia estrutural, a gente usa mais a de igual área, e o hemisfério inferior, né? Composto por grandes círculos, que é a família de planos que varia de 0 a 90, são esses grandes círculos aqui, né, de acordo com o mergulho do plano que você vai representar, e pequenos círculos, né, que seriam linhas que vão ser rotacionadas ao redor do eixo leste-oeste. Né? Então, a combinação desses pequenos e grandes círculos na rede, nós vamos colocar um papel vegetal por cima e nós vamos usar esse desenho desses círculos aí para representar os nossos planos que mergulham 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, até 90 graus. Né? Eles vão servir como guia para a gente, como transferidor. Né? Então, a gente pode representar e determinar na projeção estereográfica a atitude de linhas no espaço, atitude de planos, atitude da linha que representa a interseção de 2 planos, determinação do ângulo entre 2 linhas. Vocês vão fazer isso tudo aí nos exercícios. Né? Determinação do ângulo entre 2 planos, determinação do ângulo entre uma linha e um plano, e operação de rotações de linhas e planos no espaço ao redor de eixos. Né? Por exemplo, desdobrar dobras. Os flancos das dobras, ou pegar uma paleocorrente que está agora num flanco de dobra que está invertido e desinverter ela, desdobrar e ver qual é a orientação original da paleocorrente. Né? Pode fazer isso tudo aí com a projeção estereográfica. E muito mais. Então, o plano é representado como um semicírculo na rede estereográfica e a linha é representada por um ponto. Né? Você está transformando 3 dimensões para 2. Olha lá, o plano é representado como um semicírculo, né? Está aqui. Uma linha qualquer, ela fura o hemisfério inferior em um ponto, né? Então, ela vai ser representada por um ponto. Como que a gente vai fazer isso, então? Vamos ver exemplo prático aí. Vamos considerar uma linha, né, que está aqui em trend plunge, podia estar ao contrário também, 26 N40E, né? Mas é uma linha que está mergulhando 40 graus para nordeste, né? No quadrante nordeste, com um mergulho de 26. Então, a gente vai colocar o papel vegetal sobre a rede estereográfica, uma prancheta, você pode pôr uma tachinha aqui no meio, com uma borracha, um durex para não furar sua mão, né? E você vai rotacionar esse papel vegetal aqui por cima da sua rede de Schmidt, né? A primeira coisa que tem que fazer é faz o traço aqui do círculo, né? E coloca aqui um norte para você ver, orientar o seu papel vegetal em relação à rede de Schmidt, né? Aí você vai fazer o seguinte, né? Você conta 40 graus a partir do norte, porque você sabe que sua linha está para N40E, né? Em direção ao quadrante leste. Marca o seu papel vegetal aqui, ó. Essa direção aqui você sabe que é N40E. E aí você vai pegar aquela marca e vai rotacionar aquela marquinha que você fez até que ela coincida aqui com o leste-oeste. Quando ela coincidir com o leste-oeste, né? Basta você contar 26 graus, ó, 10, cada quadradinho aqui tem 2 graus, né? 10, 20, 26. Aí você marca o seu ponto, né? E aí quando você voltar o seu papel vegetal para a posição original, né? Posição que o norte coincide com o norte, essa linha que você marcou ela 26 graus aqui, ela vai rotacionar e vai te mostrar, ó, essa aí é a representação da linha 26 graus N40E na projeção estereográfica, né? No estereograma.
Outra opção, né, em vez de você rotacionar aquela sua marca até que ela é conhecida com leste-oeste, você pode rotacionar até ela conhecida com norte-sul também. Você simplesmente está usando essa marcação aqui como seu transferidor, né? E aí você conta aqui, ó, 10, 20, 26. Né? O importante é quando você for contar ângulos, você rotacione até que a sua marca conhecida com norte-sul ou leste-oeste conte o ângulo aí que está mergulhando, né? O resultado final vai ser o mesmo. Considerar um plano agora, atitude N40 graus W, 30 graus mergulhando para sudoeste, né? A linha de direção strike do plano é encontrada a gente rotacionando até que o norte da rede fique 40 graus a oeste do norte do papel, né? E a gente pode desenhar a linha de strike nesse caso. Então, a gente pega o norte, né? Como é N40W, a gente vai rotacionar até que dê 40 graus aqui, ó. Faz aquela marcação, né? Pode desenhar o strike se quiser, né? Isso é opcional. E aí a gente vai orientar essa linha de strike para norte-sul, né? Porque aí a gente pode contar direto aqui nessa linha leste-oeste os 40 graus, os 30 graus para sudoeste, lá 10, 20, 30, né? Então, joguei lá a minha marcação para norte-sul, contei 30 graus, que é o mergulho dela, né? A 90 graus do strike. E aí, quando a gente rotacionar até que os nortes coincidam de novo, a gente vai ter a nossa linha N40W, tá aqui, né? Mergulhando 30 graus para sudoeste. Se fosse para noroeste, tinha que rotacionar para o outro lado e contar do outro lado. Bom, uma opção, né, outra forma de representar um plano, estereograma, através do polo desse plano. O que é o polo? É uma linha que faz 90 graus com o plano. Né? Só existe uma linha que vai fazer 90 graus com o plano, uma orientação específica, como está aqui esse polo aqui representado nessa foto. Né? Então, o polo de um plano é definido como a projeção de uma reta perpendicular ao mesmo na rede estereográfica, um ponto a 90 graus do plano. Quando você precisa plotar uma grande quantidade de planos, né, para fazer estatística, aí, é bem mais prático, né, plotar como polo do que como grande círculo, porque o estereograma vai ficar mais limpo, eu vou mostrar para vocês. Né? Então, por exemplo, aqui esse plano aqui que está mergulhando para noroeste, né, quase para norte, para plotar o polo dele, a gente rotaciona aqui até que o strike dele esteja norte-sul, né? Quando ele estiver norte-sul, a gente conta aqui, ó, né? 10, 20, 30, 40, 50, até da 90 dele e marca o polo, né? Então, contei aqui a partir do meu plano, né, até da 90 graus. Depois eu rotaciono novamente para a posição original, o polo desse plano está aqui, ó. Né? Então, se você vê um polo desse lado aqui, você já sabe que o plano está mergulhando para o outro lado, né? Tem que tentar imaginar isso aí em 3D. Então, para botar um plano como um polo, basta rotacionar a linha de strike do plano, né? Então, tem um plano aqui qualquer, N80E 20 graus SE, N80E aqui o strike 20 graus para sudeste. Aí a gente rotaciona ele até que ele chegue lá no norte-sul. Conta 90 graus a partir do plano, né? 70 mais 20 aqui, botou o ponto, rotacionou de volta, vai aparecer lá o polo do acalmamento N80E 20 SE. E muitas situações geológicas vão envolver a orientação de uma linha contida num plano. Nesses casos, o ponto que representa a linha tem que plotar dentro do grande círculo e representa o plano. Por exemplo, alineação mineral, alineação de estiramento qualquer dentro de um plano, né? Se isso não ocorrer lá quando você plotar, ó, aqui, por exemplo, ele pegou uma falha, que é a falha N10E 11NW, e uma estria dentro da falha, que é 40N50W. Então, ela tem que... 40N50W, desculpa, tá em plunge trend aqui, né? Ela tem que plotar dentro desse grande círculo. Se ela não plotar dentro ou próximo, é porque você errou alguma coisa na medida, ou o próprio erro aí da bússola, etc. Né? Quando você trata com muitas lineações, com muitas foliações, esse aqui pode fazer umas nuvenzinhas. Aí a gente vai ver como é que funciona isso aí mais para frente nas próximas aulas. Tá? Então, atitudezinhas, elas podem vir, como a gente viu, né, como trend, plunge ou como rake, né? Ver o rake, o pitch, é a mesma coisa que você pegar o ângulo que a linha faz com horizontal no próprio plano, né? É um pouco mais fácil de você medir, lá o pitch está aqui no próprio plano, e o plunge é o ângulo que a linha faz como horizontal na vertical, né? E aí tá aquela figurinha do Davis para a gente relembrar os pitch e fork aqui, né? O pitch, rake, e aqui atrás o plunge do porquinho. É bem fácil plotar o rake, né? Basta você colocar o seu strike no norte-sul e contar 65 graus aqui, ó, no caso de um rake de 65 graus SE, né? E aí você volta ela lá para o normal. E aí você vai ver que um rake de 65 graus SE, ele corresponde a essa mesma linha, que tem 40 graus de plunge nessa direção S16W. Né? É isso que ele está mostrando ali, né?
Bom, então esse aqui que é o problema, né? Quando você começa a plotar planos demais aqui, o seu diagrama começa a ficar muito emaranhado. Aí, em vez disso, o que você vai fazer é plotar os polos desses planos, né? Aqui não é o mesmo exemplo não, mas só para vocês verem. E aí, quando você plota os polos dos planos, você pode fazer um diagrama de densidade, né? Que é o diagrama de densidade, onde é que os pontos estão se concentrando mais. Cada uma dessas regiões aqui, se você fizer um corte aqui, né? A densidade maior está em vermelho, a menor está em azul. Então, a forma disso aí provavelmente vai ser a forma de uma gaussiana, se a distribuição for normal, né? Dependendo de quantos formos concentrados os polos, a gaussiana vai ser mais fechadinha ou mais aberta, né? Então, isso aqui é uma ferramenta estatística muito legal, né? Não basta só você jogar o diagrama de densidade de polos aí, não. Você tem que me dizer também qual que é esses picos, né? Onde que está concentrando mais, né? É a média? Não, não é a média, porque na geologia estrutural aqui, né? É o que se repete mais e não o que é um somado com o outro dividido, né? Aquele negócio, você tem o cara com o pé no forno e a cabeça no freezer, a média temporal a média da temperatura corporal dele vai dar 36,5, mas ele vai estar morto já, né? Então não adianta. Na verdade, é uma medida que se repete mais. Isso chama moda, né? Máximo modal. No caso de distribuição normal, gaussiana, né? Que a gente está fazendo o perfil aqui, ó, o máximo modal está bem aí no meio, né? Então você pode pegar ele diretamente. Inclusive vai corresponder com a média nesse caso, se a distribuição for exatamente normal, né? Mas não é, né? Ela é assimétrica aqui um pouquinho, né? Ela não é simétrica. Agora vamos praticar, pessoal. Tem muito exercício aí pra gente fazer e isso aqui se aprende colocando a mão na massa, beleza? Grande abraço.